Saída pela esquerda do cenário. Gênios e gênias, sejam todos bem-vindos a esse vídeo que eu vou contar para vocês com bastante detalhes como foi a minha experiência com esse processo saída pela esquerda do cenário de Access Consciousness. Eu sou a Dini, facilitadora de consciência, e bora lá! Primeira coisa, eu sei que tem muita gente que tá aqui que não sabe ainda o que é esse processo, porque ainda não fez a classe de barras. Então eu vou explicar aqui para vocês, só para vocês começarem a entender a proporção da coisa, tá? Então vamos lá. Saída pela esquerda do cenário é um processo onde, quando ele entra em contato com o corpo da pessoa que está recebendo, é um processo energético, tá? Então aquela energia vai ficar disponível ali para o corpo daquela pessoa, para aquele ser, e aquele ser vai escolher se ele quer ficar nessa vida com total facilidade ou se ele quer partir dessa vida com total facilidade. E aí, mas Dini, como assim? Calma, gente. Em quem que você vai aplicar esse processo? Em quem que a gente costuma aplicar? Em quem tá numa situação terminal. Às vezes você percebe que tem alguém ali que tá muito mal fisicamente, já não tá respondendo, mas parece que aquela pessoa tá apegada ainda, ela quer ficar aqui. Então você vai lá, faz esse processo para ela e o corpo dela vai fazer a escolha se quer ficar, se vai sarar com total facilidade para permanecer aqui, ou se escolhe fazer a partida também com total leveza. E a gente pode fazer também esse processo para animais. Sabe quando você vê um animal que ele tá assim num estado bem desafiador? Imagina que você vê aí um cachorro que foi atropelado e aí ele tá com com as tripas para fora, e machucou o pulmão, e machucou o coração, só que ele tá resistindo ali para não partir. Você também pode aplicar esse processo, porque você vai aliviar, quer dizer, você vai trazer para aquele bichinho a escolha, se ele escolhe ficar com total facilidade, então ele vai sarar, ou se ele escolhe fazer a partida, tá? Então, basicamente, esse processo é para o corpo fazer a escolha, sem você precisar induzir alguma coisa. A gente não induz nada, é o corpo que realmente faz esse processo, tá? E beleza, então vocês entenderam mais ou menos como que é. E aí, gente, eu fui fazer a minha classe de corpos. Peraí, aqui, rapidinho. Eu vou desativar aqui só pra vocês entenderem como é, depois a gente vai interagindo, tá? Eu fui fazer a minha classe de corpos, 3 dias de corpo. Eu fiz com os facilitadores incríveis, Maurício Rondelli e o Robson Sereno. E aí, o que aconteceu nessa classe, minha gente? São mais de 60 processos corporais que a gente recebe. É uma carga energética incrível e de muita liberação para o nosso corpo, porque quanto mais leve o nosso corpo tá, mais a gente consegue transitar com facilidade nessa realidade. E aí, eu quero contar para vocês um pouquinho do que aconteceu antes de eu escolher fazer esse curso. Há algum tempo atrás, eu passei um processo bem desafiador, onde eu fali e eu perdi tudo o que eu tinha. Eu morava sozinha, eu tinha um carro, eu tive que devolver o meu carro. Eu fiquei devendo fornecedores, fiquei devendo um monte de coisas. Eu precisei voltar a morar com a minha família de favor. Eu morava bem distante deles. E isso pra mim foi muito duro, sabe? E eu não consegui enxergar como é que eu poderia mudar aquela minha realidade. Antes de eu voltar a morar com a minha família, eu passei, inclusive, necessidade de comida. Passei bastante necessidade de comida. Não tinha dinheiro para comprar comida. E eu ficava racionando ali aquilo que eu tinha. E por eu não ter noção de como eu poderia mudar aquela situação, eu queria acabar com a minha vida. Eu achava que era só acabando com a minha vida que aquilo ia se resolver. Ok, eu tenho um problema, não sei resolver esse problema, então eu vou pedir para sair. Era mais ou menos como eu tava raciocinando naquela época, né? E eu martelava isso todo dia, gente. Não, porque amanhã vai acontecer, porque amanhã eu faço. Eu sempre deixava pro dia de amanhã, mas eu ficava firme com essa ideia de que eu queria acabar com a minha vida. E aí, beleza, eu fui morar com a minha família, né? Não, antes de morar com a minha família, antes disso, eu falei assim, olha, eu posso até acabar com a minha vida, mas primeiro eu vou me dar uma chance
de mudar tudo isso que está acontecendo. Primeiro, eu vou, assim, buscar todos os recursos possíveis para mudar a minha vida. Eu não conhecia ainda nada, não tinha ainda consciência que eu tenho hoje. E aí eu fiz essa escolha porque eu achei muito covarde eu só pedir pra sair sem tentar alguma coisa antes, né? E eu morava num bairro nobre, eu morava no Butantã. Então eu via tantas pessoas ali abundantes, prósperas, e eu tava naquela escassez, tava lá no fundo do poço, eu não conseguia entender. Eu falava, bom, tem alguma coisa de errado comigo, então eu vou tentar resolver. E aí eu falei o seguinte, eu me dou o prazo de 1 ano pra tudo mudar na minha vida. Se nada mudar depois desse 1 ano, aí beleza, eu posso até acabar aqui com a minha vida, mas pelo menos eu tentei. E assim foi. E aí o movimento foi acontecendo, eu voltei, precisei, né, voltar a morar com a minha família e tudo bem, eles me acolheram com muito amor, mas a gente sabe que não é o espaço que a gente quer estar, a gente não quer estar nesse lugar, né? A gente quer outras coisas, né? Vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Eu comecei a mudar a minha vida. Eu entrei em contato com diversas ferramentas, inclusive com o Axis, fiz a minha classe, fiz outras classes, me tornei facilitadora. Nossa, foi uma coisa assim muito maravilhosa, realmente a minha realidade girou bastante. Eu saí do fundo do poço e fui para um espaço muito mais grandioso, com muito mais espaço para eu criar na minha vida. Tirei muitos lixos que estavam aqui, me tornando pesada para essa realidade, e tudo mudou, gente. O Axis literalmente foi a ferramenta que deu a grande virada na minha vida. E aí o que acontece? Comecei a facilitar classes, já saí da casa da minha família já há um bom tempo, hoje eu moro, né, no litoral, uma realidade bem diferente. E aí, agora vocês entenderam o que foi antes, né? Agora eu vou pra classe. Fui fazer a classe de corpos, gente. O que aconteceu? Há um tempinho, um pouco tempo antes da classe de corpos, eu tava meio que passando mal, eu tava tendo crises de vômito, e eu praticamente não tinha o que sair de mim, mas eu ficava naquela crise. Uma coisa que, assim, eu não conseguia identificar de onde que era, e eu meio que tava, assim, tratando só com a parte energética. Eu falei, não, cara, não tem nada de errado aqui, eu sou uma pessoa tão saudável, né? Tenho hábitos saudáveis e tudo, e beleza. Quando eu fui pra classe, eu passei mal na classe. Eu passei mal. E assim, foi um passar mal bem pesado. Foi uma energia bem densa mesmo. Eu tava passando muito mal. E na classe é assim, a gente faz uma dupla, né? Logo no primeiro dia, o facilitador coloca a gente com uma dupla e a gente segue os 3 dias da classe com essa dupla. Então, uma faz processo na outra, né? Um faz processo no outro. E quando eu passei mal, foi no segundo dia que eu passei mal. O que aconteceu? A energia estava tão densa que vieram mais de uma pessoa fazer, rodar processo em mim. Porque são 60 processos corporais ali na apostila, né? Então, vieram 3 meninas rodar processo em mim, 3 alunas, mais os facilitadores me facilitando verbalmente ali, e dá-lhe facilitação, e eu percebi ali que naquele momento, energeticamente, era como se eu estivesse querendo entregar os pontos, e na minha cabeça não fazia muito sentido. Cara, mas por que eu tô falando essas coisas aqui? Eu tava sendo facilitada, né? Pra quem não sabe, receber uma facilitação do Axis é uma coisa muito profunda. Eu falei, cara, por que eu tô falando isso, né? Por que tá vindo isso em mente agora? Não tem nada a ver, eu não tô mais nessa vibe e tal. E o negócio vinha e eles me facilitavam, e as meninas rodando o processo corporal em mim. Maravilha. Acabou a classe no segundo dia, eu fiquei hospedada no mesmo hotel que a classe, Hotel Transamérica, que é onde o Maurício e a Cíntia sempre dão classes lá. E aí, gente, eu fui pro quarto. Cara, na hora que eu fui pro quarto, aí o bicho pegou. Aí eu comecei a passar mal e colocava tudo pra fora, e não tinha mais o que colocar pra fora, mas eu colocava mesmo assim pra fora. Eu coloquei um líquido verde pra fora, falaram que é a Billing, né, o suco da Billing, e eu não conseguia parar. Eu fazia assim, ó, eu ficava 1 hora no banheiro passando mal, ficava 50 minutos passando mal, e 10 minutos eu ficava assim, imóvel na cama pra eu
assim, eu não podia me mexer, porque doía, entendeu? E aí, o que que aconteceu? Nesse período, vieram muitas entidades suicidas, colocar ali formas pensamento, né, na minha cabeça, vai lá, se mata ali na banheira, ó, do hotel, se enforca, daqui uns 2 dias vão dar falta de você, vai lá, se mata, tá tudo certo. E aí, como eu já fiz a classe de entidades também, eu facilitei aquelas entidades que estavam ali, e assim, vieram energias bem densas também, vieram energias de demônios também, rodei processo para tudo isso. E eu ali passando mal, meu pai, sozinha ali, eu falei, cara, agora vai ou racha. E aí eu fechei o olho, gente, e eu vi aranha passando no meu rosto, eu vi como se fosse terra no meu rosto. E aí, nesse momento, eu percebi que eu não tinha mais memória. Eu lembrando agora, né, eu já não tinha memória de nada nesse momento. Memória da minha família, memória da minha vida, tudo se foi. E aí eu falei, cara, eu morri. Olha só, eu morri. Tô experimentando aqui a morte, né? Eu morri, ok. E agora? O que eu vou escolher? Né? Será que eu vou escolher reencarnar? Quais são os meus planos para essa próxima vida que eu vou escolher? E aí eu ficava assim, é só morrer, tá tudo bem, é só morrer. Tá tudo certo. E aí me veio assim, ok, é só morrer, mas eu escolho continuar viva, eu escolho viver, eu ainda tenho coisas a fazer aqui, eu escolho viver. Gratidão, passei por essa experiência da morte, mas eu escolho viver. E aí logo eu percebi que a minha consciência voltou, e aí eu fiz a escolha, eu falei, cara, eu escolho viver, sensacional e tudo mais. E aí eu fui e fiquei feliz com tudo aquilo que tinha acontecido, consegui dormir umas 2 horinhas e fui para a classe no dia seguinte. E eu comentei com todo mundo da classe o que aconteceu e me veio uma consciência muito forte. Que assim, lembra que lá atrás eu estava escolhendo acabar com a minha vida? Para quem já fez a classe do Axis, a gente sabe que quando a gente fala umas coisas assim, com muita, né? Com muita consciência, com muita vontade, aquilo se torna praticamente um acordo, um pacto, um voto. Tem um certo peso, né, energético aquilo. E aí eu falei pra eles, eu falei, olha, eu tive a clareza de que naquele momento era como se eu precisasse liberar a morte da minha vida. Porque eu tinha feito um acordo com ela, não, porque eu vou fazer. Aí a morte, opa, beleza, tô chegando aqui perto. E aí, o que eu faço agora? E aí a minha vida mudou. Só que eu não havia ainda dispensado a morte. Ela tava ali comigo ainda, a energia dela, criando coisas, inclusive no meu corpo, para justificar a minha partida. Percebe? E aí eu contei essas coisas pra todo mundo, né, o que aconteceu de madrugada. E eu falei pra moça que tava trocando comigo, falei pra ela assim, poxa, eu tava passando mal antes de vir pra cá, há alguns meses já, e eu queria tanto que alguém tivesse rodado em mim o processo saída pela esquerda do cenário, porque eu queria resolver isso de uma vez. Aí ela falou assim pra mim, deixa eu te contar, ontem eu rodei em você saída pela esquerda do cenário. E eu falei, cara, faz todo sentido, porque eu senti essa experiência do meu corpo experimentar ali a energia da morte e ele escolher pela vida, mas foi numa gentileza, não me machucou, não me magoou, não me fez sofrer, nada, foi pela gentileza e foi pela escolha do que era mais grandioso para mim. Naquele momento, o que era mais grandioso para mim era continuar em vida e seguir aqui o que meu ser escolheu seguir. Mas se fosse também para fazer a partida, eu percebi, eu senti que ia ser com total facilidade. Então, assim, gente, eu percebi também nesse momento que sabe o que precisava morrer? Sabe o que morreu ali? O meu voto, o meu acordo com a morte. Era aquilo que precisava morrer. Porque ela estava do meu lado, ainda não tinha liberado ela, mesmo que a minha vida tinha melhorado, percebe? Então, esse processo serviu para liberar o meu corpo e liberar
também a energia da morte que estava comigo. E sobre as minhas crises, né? Depois eu fui e fiz um exame. Na semana seguinte que eu fiz a classe, eu fiz um exame de ultrassom das vias biliares e deu lá que eu tava com pedra na vesícula. Só que deixa eu contar um detalhe para vocês. Depois desse dia, eu nunca mais passei mal, nunca. Nós estamos em dezembro, a minha classe foi em fevereiro, tá, de 2022. Faz assim, vai fazer praticamente um ano, eu nunca mais passei mal, comendo as mesmas coisas que eu comia antes e que nossa, acabou a vida pra mim. Comi esse negócio aqui, já era, agora eu já sei que vou passar a noite inteira gorfando no banheiro. Era nesse nível aí, tá? Meu corpo tava bem cansado mesmo, era uma energia de tipo assim, cara, eu quero largar isso daqui. Então, esse processo, gente, saída pela esquerda do cenário, é um presente. É um presente para os corpos que estão nesse desafio de ou vai ou racha, fico, não fico, vou, não vou. É um presente, é de uma gentileza, é de uma leveza que vocês não têm noção. Então, para você que já fez a classe e você conhece esse processo, cara, aplica em quem e onde você sentir de aplicar, tá? Porque não precisa ser só em pessoas. Olha só, eu falando aqui da classe, como pode melhorar. Você pode fazer para uma situação que tá enroscada, uma situação que não vai, não racha. Você fala, meu filho, agora você vai ir ou você vai rachar. É assim que funciona. Pode aplicar em situações na sua vida, tá? Para relacionamentos, para o que você perceber que, nossa, isso daqui tá uma energia de ou tem que acabar agora ou tem que melhorar agora. Aí você aplica o saída pela esquerda do cenário. E às vezes você pode falar assim, ai, Dini, mas eu não aprendi direito com a minha facilitadora, sabe? Ai, ela, sei lá, ela não explicou direito. Cara, pega a energia disso. Pega a energia. Pega a sua apostila, leia a sua apostila, tá lá. Na hora que, como você já fez a classe, na hora que você olhar o que tá ali na apostila, já vai vir pra você a consciência. Ai, Dini, mas mesmo assim, eu já li, não veio a consciência. Ok? O que se requer para você repetir a sua classe? Repete. Faz com o instrutor que mais assim for... Ok, deixa eu perceber aqui quem é o instrutor que nesse momento meu ser está requerendo receber. Percebe de quem o seu corpo quer receber. E vai lá e pergunta, quando você tem classe aí de barras? Tô escolhendo fazer a minha repetição. Como pode ser mais fácil tudo isso? Percebe? Como você pode se colocar à disposição de ser um presente para você e ser um presente para esse planeta? Olha a contribuição que você pode ser para as pessoas ao seu redor, para os bichinhos ao seu redor, para situações ao seu redor. Quanta leveza você pode trazer, quanto espaço, quanta expansão você pode trazer através de você escolher exercer o que você já sabe. Porque o Axis é sobre isso, empoderando pessoas a saberem o que sabem. Você já sabe disso, é só você praticar essas ferramentas e se tornar literalmente, né, um praticante de barras. Como pode melhorar? Olha, gente, que experiência incrível que eu tive. Incrível, incrível mesmo. Foi de muita gentileza. E se hoje eu ver alguém numa situação precisando receber esse processo, eu não penso duas vezes em fazer, tá? E aí eu contei para algumas amigas e na própria classe, tá? Tiveram alunos lá falando que aplicaram em pessoas e em algumas pessoas elas partiram, em outras pessoas elas reavivaram e vieram de volta sem ponto de vista, sabe? Sem, não, eu tenho que ficar aqui porque eu tenho que cuidar de todo mundo, da minha filha, do meu neto, né? Percebe? Às vezes as obrigações não permitem aquela pessoa partir, mas não, ficou com facilidade. Quem foi também foi com leveza e facilidade. Como pode melhorar ainda mais, né? E gênios e gênias, eu tenho classe de barras agora no dia 17 de dezembro de 2022, tá? Não sei quando que você tá vendo esse vídeo, mas mesmo que tenha sido depois dessa classe, eu vou deixar aqui para você, quem tá vendo pelo YouTube, eu vou deixar o link para o meu WhatsApp. Você pode entrar em contato e ver qual é a data da próxima classe, se você escolher, tá? Se expandir para você fazer comigo, bora lá, me pergunta que eu te falo. E para você que tá vendo antes disso, como seria você se programar para fazer essa classe agora? Vai ser a última classe do ano de 2022.
E eu tô sentindo uma energia maravilhosa para essa classe. Gente, todas as classes são diferentes uma das outras, tá? Nenhuma classe é igual. A energia que se apresenta é diferente. É o mesmo conteúdo que tá ali, mas é tudo diferente. É de acordo com o que tá se requerendo para aquela turma, para aqueles seres infinitos que estão ali. Ok, minhas lindezas? Então, um beijo para vocês. Quem estiver me assistindo pelo Instagram, o meu link do meu contato tá lá na bio, ou vocês podem me mandar direct, gente. Olha, me encontrar é a coisa mais fácil do planeta, tá? Se fez sentido para você esse vídeo, se você gostou, manda para aquela pessoa que precisa ouvir isso, tá? Que vai ser contribuição para ela ouvir isso, ok? E a gente se vê no próximo vídeo, com mais experiências minhas com Axis ou com mais outras coisas que eu escolho compartilhar aqui com vocês. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.